Então, vamos revisar aí as funções da linguagem. Então, primeiramente, vamos relembrar que para que aconteça a comunicação, o uso da linguagem, para que ocorra essa comunicação, nós precisamos de 6 elementos. Sem esses elementos, a comunicação não será eficiente. Quais são esses elementos? O locutor ou o emissor, que é aquele que está transmitindo a mensagem. Ele é a primeira pessoa do discurso, aquele que está falando, aquele que envia uma mensagem. Para que esse emissor se comunique, há de haver alguém que escute, que leia, que receba a mensagem dele. Então, este é o receptor, a pessoa com quem se fala. Ou seja, ele é a segunda pessoa do discurso. A primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, tu, você. Então, ele é o ouvinte. Também é preciso que haja o canal ou contato, que é por onde a comunicação vai se efetuar. O som e o ar, o meio físico. Pode ser, por exemplo, um telefone. É o canal por onde a comunicação vai ocorrer, o meio, o veículo transportador da mensagem. O referente ou contexto é o assunto. Quem fala, fala sobre alguma coisa, não é o assunto da mensagem, o elemento extralinguístico dessa mensagem. O código é a língua, no nosso caso, a língua portuguesa. São os signos compartilhados pelo emissor e pelo receptor. Então, para que a comunicação ocorra, esses dois falantes precisam entender o mesmo código. E a mensagem ou texto, que é a conversa. Essa mensagem é aquilo que é transmitido pelo emissor. Então, esses são os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Cada função da linguagem é baseada em um desses elementos, ou seja, a prioridade de cada comunicação é um desses elementos. É só por curiosidade, esses objetivos da linguagem, eles foram, quem discriminou, quem separou, organizou, foi um homem chamado Roman Jakobson. O que ele observou? Toda vez que nos comunicamos, que emitimos uma mensagem, nós temos uma intenção, temos um propósito, e cada um desses propósitos, cada uma dessas funções, tem o propósito de enfatizar um desses elementos da linguagem. Por exemplo, a função emotiva ou expressiva, ela é focada no emissor. Então, se eu sou a emissora, o meu foco é falar sobre mim, primeira pessoa, eu. A ênfase é dada no locutor, destinador ou emissor da mensagem. A linguagem é subjetiva, porque ela é focada em sentimentos, não é objetivo. Centrada na primeira pessoa verbal, quem está falando. É comum nesse tipo de função o uso de reticências, exclamações, interjeições, pontuações que expressam emotividade. Esse tipo de função da linguagem é muito utilizado, por exemplo, em diários, em crônicas também algumas, em poesias também algumas poesias. Então, pode haver, logo vou relembrando que pode haver mais de uma função e sempre vai haver em um texto. Mas o foco dessa é o emissor. Vamos ver um exemplo. Nesse daqui você vai encontrar claramente duas funções da linguagem, mas a gente vai tirar como exemplo aqui a função emotiva, que é o poema Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto é meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Como nós localizamos aqui a função
emotiva da linguagem ou expressiva. Primeira pessoa, eu, subjetividade, sentimentos do autor, do emissor. Isso tudo demonstra que ela é função expressiva. Função referencial ou função denotativa. A função referencial ocorre quando se põe ênfase no referente ou contexto, ou seja, quando há informação objetiva a ser transmitida. Normalmente emprega-se a terceira pessoa verbal, pois se fala de algo ou de alguém. É comum sua utilização em textos jornalísticos e científicos. Uma linguagem referencial, ela é a linguagem objetiva. As palavras são usadas naquele sentido que há no dicionário. Não é o sentimento, a pessoalidade do autor que conta aqui. O que conta é passar a informação, o fato, o que foi que ocorreu da mesma forma que ocorreu, sem traço de pessoalidade. Então, ele não vai usar a primeira pessoa, porque quem estiver emitindo essa linguagem não pretende mostrar sua opinião pessoal, e sim mostrar um fato, o que realmente aconteceu, não importando a opinião de quem está transmitindo a mensagem. Exemplo, encontramos bastante essa função nos jornais da televisão, apesar de que às vezes eles tentam dar uma manipulada, mas a obrigação é passar a informação objetiva. Morreu um grande escritor. Morreu nesse domingo o escritor e colunista da Folha Moacir Cilié, de 73. A morte ocorreu segundo o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, onde ele estava internado. Cilié teve falência múltipla dos órgãos. O escritor sofreu um AVC, acidente vascular cerebral isquêmico, no dia 17 de janeiro. Ele já estava internado para a retirada de pólipos, tumores benignos no intestino. Logo depois do AVC, o escritor foi submetido a uma cirurgia para extirpar o coágulo que se formou na cabeça. Depois da cirurgia, ele ficou inconsciente no centro de terapia intensiva. O quadro chegou a evoluir para a retirada da sedação, mas no dia 9 de fevereiro, o paciente foi abatido por uma infecção respiratória e teve de voltar a ser sedado e a respiração por aparelhos. Então, aí a fonte da informação, a data, a hora. Há algum tracinho de opinião? Tem algum tracinho quando você vê, por exemplo, grande escritor, mas a parte principal do texto é objetiva, contando só o que aconteceu. Função conativa ou apelativa. Essa função daí, ela está apelando, ou seja, ela está direcionada a quem está me ouvindo, ao receptor. Eu tento convencer o meu receptor a fazer algo. A função conativa ou apelativa ocorre quando o foco está no interlocutor, a quem se deseja influenciar pela mensagem. É a interpelação enfática a alguém. Geralmente, quando temos a função conativa, há o uso do pronome você. Ocorre também o emprego de verbos no modo imperativo. Lembrem que o modo imperativo é aquele verbo que está no modo para dar um conselho, fazer um pedido, uma ordem. Faça, compre, use. Ela é muito usada em propagandas na televisão, por exemplo, na hora que estão mostrando um produto para convencer o consumidor de que aquele produto é bom e ele deve consumir. Aqui há um exemplo. Você compartilharia uma dentadura? Você. Então, não compartilhe a sua senha. Ele está dando um conselho. Essa propaganda aqui, Brasil, ame ou deixe. Faz uma ordem, né? Surfistas, o Itaú foi feito para vocês. Função fática, ou função de contato. Essa função é para testar o canal de comunicação. Ela é baseada no contato para verificar se o canal está funcionando, porque se o canal não funcionar, a comunicação não vai poder ser efetuada. Na função fática, o objetivo do emissor é estabelecer a comunicação
e manter o canal aberto, isto é, manter a comunicação ativa. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa na rua, antes de ir falando o assunto que você quer falar, você chama, no ei, oi, Sil, para ver se a pessoa está lhe vendo e lhe ouvindo. Quando a gente começa uma ligação telefônica, a gente também fala logo alô, oi, para testar se o canal está funcionando. Essa função pode ser verificada sempre que iniciamos um contato verbal ou quando precisamos verificar se esse contato se mantém ativo, vivo e estabelecido. Sinal fechado. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo. Correndo pegar meu lugar no futuro. E você? Então, esse olá é para iniciar a comunicação, para você não ir direto ao assunto, porque a pessoa pode nem estar prestando atenção, pode não estar ouvindo. Então, testou o canal, continua a comunicação. Vejamos um diálogo aqui. Esse diálogo é do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, em que se percebe a ausência de diálogos entre Macabea, protagonista, e o seu namorado. Eles ficam testando o canal e não funciona aqui no caso porque eles não se entendem. Pois é. Pois é o quê? Eu só disse pois é. Mas pois é o quê? Melhor mudarmos de assunto porque você não me entende. Entende o quê? Santa Virgem Macabea, vamos mudar de assunto e já. Então, quando ele fala esse pois é para que ela continue e diga alguma coisa, né? Testou o canal, a conversa deveria continuar, mas ela não entende. Então, vamos agora para a função poética, que é um pouquinho parecida com a função emotiva, mas a função poética, ou pulo do gato para identificar é isso aqui. Na função poética, o objetivo do emissor é o trabalho com a construção da mensagem. Então, quando falar em trabalho estético, construção da mensagem, é função poética. Porque o emissor, a função emotiva, ele não está tão preocupado com a beleza da mensagem. Ele está preocupado mais com o sentimento dele. Mas normalmente a gente mistura as duas, porque o texto, nada impede que o texto tenha mais de uma, duas funções. Nela, o que se ressalta é o trabalho criativo realizado com a linguagem. A função poética pode ser explorada em verso e em prosa, mas também em anúncios publicitários e na linguagem cotidiana. Então, sempre que houver um trabalho mais elaborado e criativo, você está exercitando a função poética. Esse aqui, esse exemplo, o texto está bem trabalhado, bem organizado, de uma forma a encantar quem estiver lendo. Função metalinguística. O que se destaca na função metalinguística é o código que é utilizado para explicar a si mesmo. Então, na função metalinguística, você tem o código sendo utilizado para falar do próprio código. Ocorre metalinguagem quando a palavra é utilizada para falar sobre a própria palavra. Um poema fala sobre o poema ou sobre o escritor, ou ainda os elementos que integram o processo de escrita. Quando uma pintura fala sobre a pintura, um filme fala sobre o próprio filme, uma tirinha sobre a própria tirinha, etc. Nesses casos, então, a metalinguagem. Acima de qualquer suspeita, José Paulo Paz. Então, nesse poema, ele vai falar sobre a própria poesia. A poesia está morta, mas juro que não fui eu. Eu até que tentei fazer o melhor que podia para salvá-la. Imitei diligentemente Augusto dos Anjos, Paulo Torres, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Vladimir Mayakovsky, João Cabral de Melo Neto, Coelho, de Oswald de Andrade, Guilherme Apolinário, Sócrates Costa, Bertolotto Brecht, Augusto de Campos, não adiantou nada. Em desespero de causa, cheguei a imitar um certo ou incerto José Paulo Paz, poeta de Ribeirãozinho, Estrada de Ferro Araraquarense. Porém, Ribeirãozinho mudou de nome. A Estrada de Ferro Araraquarense foi extinta e José Paulo Paz parece nunca ter existido. Nem eu. É um texto dificinho de ler porque não tem pontuação, né? É a licença poética, viu, minha gente? Ele é assim mesmo. Então, quando você tem uma crônica falando sobre a dificuldade de escrever uma crônica, no Enem cai bastante isso. Um poema falando sobre
a arte de fazer um poema, o trabalho com as palavras. Isso é a metalinguagem. Um livro de português que fala sobre o português, um dicionário. Então, o código sendo usado para explicar o próprio código, para falar do próprio código. Aqui temos um exemplo de uma tirinha que está falando sobre a construção de tirinhas. Amigo, acabei a tirinha que estava fazendo. Acabou? Sim, qual o problema? Você tinha que terminar essa antes. Então, mostra uma tirinha em branco. É uma arte falando da sua própria arte. Então, nós temos aqui um exemplo de questão, que se eu não me engano é do Enem, em que é trabalhada duas funções, mas vamos ver o texto. Pequeno concerto que virou canção. Não há por que mentir ou esconder. A dor que é maior que foi capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim. Seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função, pontinhos, da linguagem que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença da função, pontinhos, por meio da qual o emissor. Então, o primeiro pontinho, quando falamos em elaboração artística e criativa da mensagem, é função poética. Mas existe outra, né? Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença da função, por meio da qual o emissor transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção. Ele não é objetivo. Função objetiva seria referencial, mas ele não é objetivo, ele é subjetivo, ele fala de sentimentos. B. Busca persuadir o receptor da canção a adotar certo comportamento. Função persuasiva, não. C. Procura explicar a própria linguagem metalinguística. Não é isso. Imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos, o eu. Isso é a função emotiva. Então, a gente pode preencher aí. A questão era tão fácil que vinha preenchida, mas para deixar mais difícil, eu coloquei os pontinhos. Então, também a presença da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o emissor imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos.